vocês, amém? Amém? Amém. Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que povo de Deus. Você não quer que eu tire daqui? Que senão vai você ficar muito chato. Eu aproveito a oportunidade, nós estou debaixo da bênção de Deus, através do meu pastor presidente, o João Congrego, Assembleia de Deus, Ministério de Missão, o pastor presidente Natalício Tenório, ele mandou a paz e um abraço para toda a igreja. A igreja recebe de glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos mais uma vez. E o maior presente que você pode abençoar a minha vida e a vida da minha esposa nessa noite é indo lá no meu canal do YouTube e se inscrevendo. Essa pregação está sendo gravada, vai ser editada, e assim você me ajuda a com que as minhas mensagens elas cheguem mais longe. Eu prego na praça, o pastor Márcio me conhece, nos ônibus, no metrô, e nós temos a intenção de que essas mensagens cheguem ao outro lado do país. As irmãs sentir de acompanhar minha esposa também no Instagram, ela vai ficar muito feliz. Esse marcador de Bíblia que você recebeu aí tem todo o endereço, tá? No Instagram, no YouTube. Deus louvou dela pela gravadora toda, os Gideões, e tem muitas lindas nossas pregações lá, amém? Nós vamos ficar muito felizes, muito contentes. E este número que está aí no marcador de Bíblia, ele é um número exclusivo para agendas, oração e palavra. Pastor Márcio todo dia recebe, né? O Jefferson também está recebendo todos os dias uma oração. Quando nós não oramos no monte, eu e minha esposa, nós oramos pela madrugada. Oração não é para quem quer. Não é para quem quer? Não. Oração é para quem precisa. Opa, alguém ali precisa. Só você mandar uma mensagem dizendo, eu preciso, ou eu quero receber uma oração. A oração que for enviada para aquela mensagem vai ser enviada para o teu número também. Amém, irmãos? Tem a nossa pregação linda do Gideões. Inclusive eu trouxe aqui, pastor, uma revista para o senhor, tá bom? Dos Gideões, 40 anos dos Gideões. Aqui tem todo o trabalho de missão e tem a foto de alguns pregadores, cantores, a nossa foto está aí. A revista, irmãos, se os irmãos quiserem a revista, os irmãos podem pegar conosco, tá bom? Eu queria poder abençoar toda a igreja com um presentinho, uma lembrancinha. Mas eu não tenho essas condições, mas eu tenho certeza que eu vou abençoar a vida de alguém aqui, representando a igreja, e a igreja vai ficar feliz. Amém? Amém! Aqui, pastor Márcio, uma caneta dos Gideões, tá? Ela tem o símbolo dos Gideões, essa ninguém tem. Essa é exclusiva, tá bom? Com carinho. Todos acharam de que agora é Deus. Também estou muito feliz. Tem um amigo meu aqui, pastor. Eu até estava Ele ao com ver ele, eu o esqueci de cartaz, comprar uma lembrancinha para ela. ele veio aqui me dando um Mas eu creio abraço. que se caso tiver outras oportunidades, eu vou dar uma lembrancinha para ela. Pastor Gideon. Pastor Gideon, nós estávamos fazendo uma conta que nós se conhecemos há mais de 17 anos. Fizemos viagem junto. E há 17 anos eu ainda estava no mundo ainda. Ou melhor dizendo, estava afastado do caminho do Senhor. Porque eu sou nascido no lar evangélico, né? E eu aprendi muito com ele. Deus marcou a nossa história. Amém, irmãos? Então vamos ao que interessa. Primeira carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: mas, por isto, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Verso de número 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite
por elas boas milícias. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, Pode. mediante a leitura dessa palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem que é reconhecendo a soberania e a honra de Deus. Eu vou contar de 1 até 3. E você que acredita neste culto, você que precisa de uma palavra, você vai repetir comigo no contar de 3, reconhecendo a soberania e a honra de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Reconhecendo a soberania e a honra de Deus. Meu Deus, que lindo. De novo, para nós vermos o inferno, vamos lá? Reconhecendo a soberania e a honra de Deus. Glória a Deus. Paulo, aqui, irmãos, ele estava ensinando ao teu servo, o teu filho na fé, Timóteo. Paulo, quem foi Paulo? Paulo foi o maior missionário da Bíblia Sagrada. Jesus, ele não foi o maior missionário da Bíblia. Por quê? Nada se compara a Jesus. Ninguém aqui na terra que transitou, viveu, se compara a Jesus. Então, o que Jesus foi e é? Ele é a própria missão, ele foi a própria missão em vida. E todos os missionários aprenderam e saíram de Jesus. Então, Jesus, ele é o Salvador da humanidade e nada se compara a ele. E Paulo, para se tornar um dos maiores missionários da Bíblia, Paulo, ele não foi pastor de igreja. Paulo, ele não ficava muito dentro da igreja. A maior missão de Paulo era pregar o evangelho, era anunciar o evangelho de cidade em cidade. Paulo passou aproximadamente por mais de 210 cidades. Paulo passou aproximadamente por mais de, digamos assim, eu estava contando, 23 províncias dividido por seus países. E por onde Paulo passava, ele tinha a grande responsabilidade de anunciar o evangelho e ganhar almas para o Senhor Jesus. Para que, se não bastasse essas almas que Paulo ganhava, Paulo também ele fez discípulos e ele fez também apóstolo. Paulo, em cada lugar que ele chegava, ele armava a tenda. Repete comigo, tenda. Tenda, figurativamente na Bíblia, significa habitação por alguns instantes. Por quê? Ele armava a tenda, ele dormia ali, passava, quem sabe, talvez uma noite, 2 noites, uma semana, devido ao trabalho, devido à conduta do Espírito Santo levava ele, e daí ele desarmava a tenda e ia novamente para outro local. E aonde Paulo passava, aquelas pessoas que aceitavam Jesus ali, Paulo tinha grande responsabilidade de voltar ali novamente e cuidar daquelas almas. Paulo, por várias vezes, ele passa em alguma igreja e na sua preocupação, na sua mente, em saber como aquelas almas estavam diante da presença do Senhor. E Paulo, ele fez muito apóstolo. Ele fez muitos discípulos. O que é discípulo? É aprendizado da primeira instância. O que é um apostolado? Apostolado, após você passar pelo discipulado, aí você vai ter o apostolado, já é um cargo ministerial mais avançado. E assim passaram alguns homens na vida de Paulo. Interessante que saber que todas as cartas, as 13 cartas que Paulo escreve, a todos os obreiros, a todos os discipulados que passaram na vida de Paulo, Paulo ele vem dando ensinamento da grandeza de Deus, ensinamento do prazer de servir a Deus, o ensinamento da grande
significativa em anunciar o Evangelho, sabendo nós que a nossa maior recompensa, ela vem do céu, ela está no céu. Teremos recompensa aqui na terra também, mas a maior recompensa, ela vem do céu. E Paulo, então, ele começa a ensinar. Por que Paulo ensina? Porque a cada lugar que ele chegava, de acordo que o número de cristãos ia aumentando, Paulo deixava um obreiro ali para cuidar daquelas almas, por exemplo, como foi com Filemon, como foi com Tito, e assim sucessivamente, e muitos obreiros passavam por ele. Só que é interessante saber que uma das coisas principal que Paulo fazia, percebe que todos os ensinamentos, todas as cartas que Paulo ele está dando para os seus obreiros, para o seu discipulado, percebe, não sei se você já leu, mas Paulo vai dizer assim: dou graças a Deus. E ele começa então a contar a história dos livramentos, das almas que ele ganha. E uma coisa que ele está ensinando ao jovem Timóteo, Paulo preocupava muito com o jovem Timóteo. Por quê? Porque Timóteo, se nós estudar a história de Timóteo, Timóteo era um jovem que mais deu trabalho para Paulo. Timóteo era um jovem que às vezes distanciava, ficava fraco. Então Paulo, ele preocupava muito com Timóteo. Interessante, que lindo, que Paulo vai ensinar assim para Timóteo: Timóteo, nunca se esqueça daquelas pessoas que te ajudaram, nunca se esqueça daquelas pessoas que te estenderam a mão para você, nunca esqueça do benefício e da grandeza que Deus fez na tua vida. Isso aqui é lindo demais. Por quê? Porque quando eu estava lendo esse texto, nós começamos a parar e a pensar, a de ver de onde Deus nos tirou, aonde Deus nos colocou aqui hoje, ao qual já foi cantado aqui uma grande maravilha de alguém que não tinha o valor do aluguel ontem, mas no dia de hoje Deus já preparou. Então, irmãos, Paulo está ensinando a Timóteo: Timóteo, não seja ingrato daquilo que Deus fez. Automaticamente, então Paulo aqui, ele já está no caminho do Senhor. E quando Paulo, ele vem escrevendo um dos primeiros livros de Timóteo, que a Bíblia ela não está na sua cronologia, Paulo vai dizer assim: graças dou a Deus, porque eu conheci a Timóteo através da sua mãe Eunice, através da sua avó Loide e do seu antepassado, e trago diante de ti um amor verdadeiro, Paulo, e não um amor fingido. Isso aqui é tão lindo. Talvez o que eu vou, na primeira revelação aqui agora que Deus está trazendo, se você não glorificar a Deus com o que Deus está me mostrando aqui, talvez você precisa aceitar a Jesus de novo. Por quê? Porque nós vivemos em um globo terrestre, num globo terrestre que vai totalizar dos 195 países oficializados, com república federativa, com presidente, algumas nações regem como rei. Então, nesses globo terrestre com 195 países, que vai ser dividido em 6 continentes, desses 6 continentes no globo terrestre, tem aqui uma habitação de 8,2 bilhões de pessoas. Prepara o glória. Por quê? Porque nesse meio de 8,2 bilhões de pessoas, desses 195 países que existem no globo terrestre, existem países que não tem uma igreja como esta, existem países que não se pode pregar uma palavra como essa, existem países que, se o missionário, o pastor, ele descer do avião naquela terra, ele é deportado, ele é morto, ele é preso. Existem países no mundo que ainda não se ouviu a palavra de Deus, mas no meio de 8,2 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Por essa mão levantada, por esse aleluia, por esse glória que você deu, Deus manda dizer: imagino Deus olhando de cima do céu para a terra e dizendo: essa eu vou escolher, essa eu vou escolher. Agora você estava no mundo, nós estávamos, mas Deus nos escolheu para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Demaruti Rebia Prudicamanácia Redeminência Ramushi Anaio de Contessuia
A Bíblia diz em João capítulo 15, que muito antes de nós decidirmos, de nós levantarmos a mão, aceitarmos a Jesus como Salvador, Ele já nos escolheu primeiro, Ele já nos nomeou diante de Deus Pai. Então você, mesmo fraquinha, você venceu o inferno todo com seus adébitos. Aleluias. Aleluias. Paulo aqui, ele está passando a Timóteo simplesmente o fato do reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Eu não sei qual é o grau de intimidade que você tem com Deus. Eu não sei como é a forma que você ora diante de Deus. Mas eu aprendi com meus pais que toda oração minha, as primeiras palavras que eu tenho que dizer é reconhecendo a grandeza de Deus. E por que ele disse isso? Eu sou filho de pai pastor, porque ele disse: filho, imagine você dobrar o joelho para relacionar com Deus e pedir a misericórdia de Deus. Somente um Deus tão poderoso, reconhecido por alguém, para nos livrar e nos dar aquilo que nós necessitamos. Há uma diferença de quando eu dobro o joelho e oro: Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. Deus, eu preciso que o Senhor faça aquilo. Mas olha a diferença. Altíssimo Deus, grandioso Deus, poderoso Deus. Opa, alguém já está entendendo ali. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que pega toda a água do universo com a palma da mão, o Deus que sabe quantas estrelas tem no céu, é Ele sendo reconhecido pelo poder, pela tua honra, pela tua grandeza. Aí sim, só aí eu posso elevar os meus problemas num Deus que fez os céus e a terra. Existem muitas pessoas que antes de orar, de colocar a sua confiança diante de Deus, desabafa no Facebook, desabafa no Instagram, desabafa com a vizinha, com o colega do trabalho. Mas quer um conselho? Entra pro teu quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6, fecha a tua porta, ore no culto, e no meio do público Deus te abençoará. Eu estou pregando aqui para alguém que entrou aqui, que Deus quer a sua intimidade com Ele. Isso não quer dizer que nem sempre o milagre vai vir. Isso não quer dizer que nem sempre a cura vai vir. Isso não quer dizer que nem sempre aquilo que eu estou pedindo vai vir. Mas uma coisa é certa: quando eu reconheço a grandeza de Deus, a maior intenção de Deus não é me abençoar. Ele pode até abençoar, pode. Ele pode até me dar carro, pode. Ele pode até me dar emprego, pode. Mas a maior intenção de Deus não é me usar nos grandes púlpitos. A maior intenção de Deus não é que eu vá pregar. A maior intenção de Deus não é te usar. A maior intenção de Deus, Ele quer que eu tenha intimidade com Ele. Aleluia. Ele quer que eu prego, quer. Ele quer que eu adore, Ele quer. Ele quer que eu viaje, quer. Ele quer que você louva, Ele quer. Mas a maior intenção de Deus é o grau de intimidade que Ele quer ter com você. Porque nem todo mundo que prega, nem todo mundo que canta, nem todo mundo que entra tem intimidade com Ele. O que Ele quer, se o milagre vir, e se o milagre não vir, algo você já conquistou. O que é a intimidade com os céus? Aleluia. Aleluia. Isso aqui é profundo, irmãos. Por que é profundo? Tem gente que acha que Deus está num grande, só porque tem um grande palacete.
Tem gente que acha que a presença de Deus é só porque tem um carro do ano, só porque está em grandes púlpitos, em grandes congressos. Não, mas tem pessoas que às vezes você sai para procurar emprego, às vezes você pega um ônibus, mas a presença de Deus te toma, a lágrima desce, alguém olha e pergunta: o que está acontecendo? Eu estou sentindo a presença de Deus. Só quem está sentindo a presença de Deus, só quem está sentindo a presença de Deus, só quem está sentindo a presença de Deus, levante a tua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Elebaio de contessuia, de calaância dócia, alamuricantionaio. O não reconhecimento da grandeza de Deus e da sua honra, como eu disse aqui, muitas das vezes nós oramos e não reconhecemos a grandeza de Deus. Ela é comparável como uma ingratidão. É como alguém que faz alguma coisa, algum trabalho, e ele não é reconhecido. Então, o não reconhecimento da grandeza, a honra de Deus e a sua majestade, ela é comparável como uma ingratidão. Irmãos, a ingratidão ela dói demais. A ingratidão ela dói na alma. Deus, ele passou por isto. Deus é o ser que foi mais ingrato, tanto pelo período de Israel, como no período do Novo Testamento, conhecido no hebraico como Brit Hadashah, como nos dias de hoje. Ainda bem, pastor Márcio, que Deus ele não faz as obras para nós esperando o agradecimento. Que se ele fosse esperar o agradecimento, nenhum de nós talvez estaríamos aqui. Mas Deus ele tem sentimento. Deus ele tem sentimento. A Bíblia nos garante isto. Quando Jesus morreu na cruz, o pai se ausentou do filho, porque ele não aguentou ver seu filho morrer. E Neemias ele vai dizer no seu capítulo 8: a alegria do Senhor é a nossa. Então automaticamente quando nós estamos fracos, Deus está triste. Então Deus ele tem sentimento. E Jeremias ele vai escrever isso no seu capítulo 2, versículo de número 31. Olha o que Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, por causa da ingratidão do povo de Israel, o povo me abandonaram, me rejeitaram. Deus tem sentimento. Jesus ele cura 10 leprosos e só volta um para agradecer. Olha o que Jesus vai dizer: peraí, mas não eram 10? Aonde estão os outros 9? Então Deus ele tem sentimento. E aqui na terra, sabe quem mais passa pela ingratidão? É a igreja e os pastores. A ingratidão dói demais. Quem é aqui que não já ajudou alguém e você esperava, talvez, quem sabe, só um reconhecimento, talvez você nem fez para receber algo em troca, mas aquela pessoa foi ingrata. Eu estou pregando para alguém aqui, o Espírito Santo de Deus está me mostrando que tem alguém que já tirou até o seu para ajudar alguém, já dividiu até o pão, já dividiu até o alimento e recebeu uma ingratidão. Não se ignore com o que eu vou dizer aqui agora, mas a ingratidão é uma especialidade nossa. Então não seja ingrato com alguém. A igreja e os pastores passam por isso. Às vezes quando nós viemos todo maltrapilho, cansado de apanhar do mundo, às vezes até rejeitado por muitas igrejas. Nem toda igreja abraça as pessoas, infelizmente. Aí você chega aqui,
já rejeitado pelo mundo, já rejeitado pelas igrejas, rejeitado pelos amigos, a vida de mal a pior. Deus fala com você, Deus transforma, Deus muda a tua história. E às vezes nós saímos e muitas das vezes nem reconhecemos aquilo que a igreja e que o pastor fez por nós. Ainda bem que a igreja e os pastores não fazem pensando em receber algo material em troca. Eles fazem porque está fazendo para Deus. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Se você já ajudou alguém, eu já vi alguém dizer assim: eu não ajudo mais ninguém, porque a gente ajuda e acaba se perdendo, a gente ajuda, depois acaba tomando na cara, a gente ajuda, depois recebe um não, um virar das costas. Eu ajudei tanto aquela pessoa me apunhalou pelas costas. Mas a palavra que eu tenho para você é: isso aqui é para receber de mão levantada. Levante a tua mão se você pode. Se você ajudou alguém, se Deus te deu condições para ajudar alguém, ajuda. Por quê? Porque a Bíblia diz: é melhor ter para dar do que pedir. E se você ajudou alguém, é porque Deus te deu condições, é porque Deus te deu palavra, é porque você tem palavra de vida eterna, é porque Deus colocou amor no teu coração. Pior seria se você não pudesse ajudar alguém e estivesse precisando. Mas nessa noite, você que ajudou alguém e que não olhou, Deus está enchendo o teu celeiro, Deus está abençoando a tua vida, Deus está abençoando a tua família. Por quê? Porque quando você ajudou alguém, você não fez por A nem por B, você fez para Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. O reconhecimento da soberania de Deus, que nos faz ser 100% dependente de Deus. 100%. O trabalho que você trabalha, nós dependemos 100% de Deus. O louvor que você louva, a mensagem que você prega, nós somos dependentes 100% de Deus. Eu vou mais adiante, já para adiantar aqui. Sem esse item que eu vou citar aqui agora, o homem ele tomba, e não há dinheiro, não há poder, não há autoridade, não há nada que faça manter de pé. O que é? É a respiração. O ar que nós respiramos, ele é do próprio Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, que Deus ele fez do pó da terra um boneco, e ele soprou em suas narinas, ele deu fôlego de vida, e nós transformamos em alma vivente. Nós somos o único ser da formação e criação de Deus, que na verdade nós somos criados do pó da terra, mas quando Ele nos fez, Ele nos formou. Nós somos o único ser que tem 3 seres dentro de nós. Você pode aplaudir o nome de Deus? Porque dentro de nós tem corpo, alma e espírito. E eu vou mais longe. Essa alma que está dentro de nós, dentro de você, essa alma ela é imortal, ela não vai morrer nunca, independente quem tiver de ir para o inferno ou quem tiver de ir para o céu, a alma ela não vai morrer nunca. Então sabe por que o diabo tem raiva de você? Sabe por que o diabo luta para te parar? Sabe por que o diabo luta para te perseguir? É porque essa alma imortal dentro de nós, um dia ela vai encontrar com Jesus nas alturas. Então ele não tem mais direito, ele quer matar essa alma espiritualmente. Mas eu estou pregando para alguém aqui que entrou nessa noite, talvez debaixo de luta, de prova, de calúnia, e Deus, por essa palavra eu te renovo hoje. Recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo da palavra de Deus.
Aleluias. 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 Alamaio de contesuia. Aleluias. Aleluias. Eu não sei como você agradece a Deus pelos atos e pelos feitos que Ele tem feito. Mas existem coisas que Deus faz na nossa vida que o advogado não consegue, o médico não consegue, o juiz é confundido, o patrão não consegue entender, o vizinho, a vizinha não consegue entender. Existe coisa que Deus faz na nossa vida que o dinheiro, a prata, o ouro não paga. Mas o que eu vou dizer aqui agora, talvez você possa ser que estranhe um pouco, mas o que eu vou dizer aqui agora é Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quando fores orar, não diga obrigado, Deus, pelo dia. Obrigado, Deus, pelo trabalho. Obrigado, Deus, pela tua graça. Pode dizer? Pode. Deus recebe? Recebe. Mas eu lendo a Bíblia, pastor Gerion, eu não encontrei dentro da Bíblia alguém agradecendo a Deus, dizendo obrigado. Por quê? Percebe que em Coríntios, Paulo escreve a carta a Coríntios, e Paulo vai dizer assim: quando fores agradecer a Deus, diga graças, porque o reconhecimento da grandeza de Deus. Para um minutinho, permita-me fazer uma conjectura. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é supremo. Deus, ao qual a sua toda honra e vossa majestade seja dado a Ele. Então Deus não é se comparável ao homem. O homem nós podemos dizer obrigado, mas dentro da Bíblia nós não encontramos a palavra alguém agradecendo a Deus, dizendo obrigado. E eu lendo a Bíblia encontrei em Salmos, capítulo de número 138, Davi dizendo: Pai, graças te dou pelo livramento que o Senhor tem me dado. Eu lendo a Bíblia encontrei em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, Paulo dizendo assim: e tendo dado graças a Deus, partiu o pão. Eu lendo a Bíblia encontrei em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças a Deus com tudo que Ele tem feito sobre a minha vida. Salmo 118, versículo 29, deem graças a Deus por Ele ser bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus reúne os seus discípulos e Jesus vai dizer assim: e tomando o pão, tendo dado graças a Deus, o partiu. Aleluia. Em João capítulo 6, versículo 11, aleluia, tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, Ele pega aqueles pães, está na Bíblia, levantando para o alto, Ele diz: Pai, graças te dou por essa preparação. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Deus vai dizer assim a Paulo: dê graças a Deus em tudo. Se está na prova, dê graças a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Se está na luta, dá graças a Deus. Se está desempregado, dá graças a Deus. Se está enfermo, dê graças a Deus. Você vai entender por quê. Se foi caluniado, dê graças a Deus. Se foi afligido, dê graças a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Rebaixuia mandu condumereia. Derio de faça muriante ou cantoreia. Quando você diz obrigado, Deus, termina por ali. Mas quando você diz Pai, graças te dou, você está dizendo: eu não merecia, mas a graça me alcançou. Pai, graças te dou, você está dizendo: eu sou um homem pecador, mas a graça me alcançou. Quando você dá graça, é um reconhecimento daquilo que nós não merecia, mas Ele, por sua infinita misericórdia, nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou, a graça nos limpou, a graça nos transformou, a graça nos trouxe para cá. Pois há uma diferença de quê, pastor? Quando eu levanto e glorifico a Deus por um bem que eu ganhei, um carro que eu comprei, uma porta de emprego que se abriu. Mas quando você dá graça na prova, na luta, na dificuldade, está no texto de Tessalonicenses 5,18. Imagine Deus olhando do céu e dizendo: aquela ali me glorificou por causa do carro, aquela ali me glorificou por causa do emprego, aquela ali me glorificou por causa da roupa. Mas tem alguém que o armário está vazio, está me glorificando. Tem alguém que está desempregado, está me glorificando. Tem alguém que entrou debaixo de prova, de luta, está me glorificando. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo assim: não tem nada de merecimento, mas está glorificando. Eu vou abrir o céu ao teu favor. Aleluia. Aleluias, aleluias, porque tudo que o inimigo quer é que nós não reconhecemos a grandeza de Deus. Mas há uma diferença, que mesmo debaixo de luta, de prova, aleluia, quando você glorifica a Deus e diz: Pai, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem feito. Por quê? Porque nós não adoramos a Ele por aquilo que Ele vai fazer ou por aquilo que Ele fez. Então por que nós adoramos a Ele? Nós adoramos a Ele pelo que Ele é na nossa vida. Aleluias, aleluias. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Coloca sobre os pés, igreja. Aleluias, aleluias, aleluias. Imagina alguém entrando por essas portas, debaixo de luta, de prova, calúnia. Pastor Márcio, eu posso profetizar? Tem crente que entrou aqui, que se virar de ponta cabeça, não vai cair uma nota de R$2. Tem crente que entrou aqui, que você falou com Deus hoje: Deus, a situação está difícil, quanto mais eu estou indo, mais as portas estão fechadas. Mas imagine Deus olhando do céu, com o armário vazio, debaixo de calúnia, debaixo de prova, e dizendo: Pai, graças te dou por tudo que eu tenho passado. Parece que eu vejo Deus dizendo assim: aquele pequenininho, aquela pequenininha que se acha, eu vou abrir os céus ao teu favor. E tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda essa semana você receberá uma notícia boa. Eu entrego a última revelação agora, entrego o microfone, porque o Deus que você serve, eu quero comparar agora ao Deus que nós servimos com a evolução dos dias de hoje. O mundo está tão evoluído que estão inventando, aleluia, máquinas que vai até, aleluia, o planeta Lua, foguete, carros avançados, aviões avançados, internet avançado. Eu estava olhando, acompanhando a guerra do Irã e de Israel. Existem foguetes que vai invisivelmente e chega naquele território e destrói. Quantas tecnologia avançada. Estava olhando um pouco da inteligência, aleluia, de Elon Musk, o homem mais rico, aos carros que ele inventa, as naves que ele inventa. Mas uma coisa Deus nunca irá dar para o homem: o que é um aparelho que vai medir o poder, a honra de Deus. Mas Deus pode dar para você nesta noite um pouquinho da intimidade dele, para você reconhecer a honra e o poder de Deus. Aí é que entra a intimidade.
Aí é que entra o momento que o dinheiro não paga, o carro não paga, a empresa não paga. Alguém pode até ser um juiz por causa do estudo, alguém pode até ser médico por causa do estudo, alguém pode até ser um cientista por causa do estudo, mas a intimidade ainda com Deus não existe estudo, é adoração, é a oração. E vai aqui um pedacinho para nós sentir do poder e da grandeza de Deus. Aí eu vou pegar Jesus, parece que eu vejo Deus sentado em um grande e sublime trono, aonde Ele está no céu, olhando para essa igreja, mas os pés dele está aqui nesta noite, os pés dele está aqui. Quem está sentindo a presença dele, se rasga na presença de Deus. Anakayoto como Shinayo, Ajigamuyo Kananaio Sayo, Hanayo Kayoshiro Toyohara, Anayo Koyeshinayo Koderia Nasi. Ele é o Altíssimo, ou seja, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. O nome dele é onipresente. Ele está aqui, Ele está em Israel, Ele está na África, Ele está em todo lugar do mundo ao mesmo tempo. O nome dele é onisciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você falou com Ele nesta noite, nesta madrugada. Ele viu quando você veio para esse culto. Ele veio talvez quase chorando de cabeça baixa, dizendo: Pai, eu não aguento mais. Mas Ele estava aqui te esperando. Ou melhor, Ele vem de mão dada contigo, dizendo: filha, filho, você não está sozinha, você não está sozinho. Olha o grau de intimidade com Ele. Isaías vai dizer: em ver Deus é um grande e sublime trono. Sabe a única coisa que faz Deus levantar do trono? A única coisa que faz Deus levantar do trono não é a minha pregação. A única coisa que faz Deus levantar do trono também não é a minha adoração. A única coisa que faz Deus levantar do trono não é o meu louvor. A única coisa que faz Deus levantar do trono, Salmos capítulo de número 25, versículo 12, é uma adoração de um coração reprimido, angustiado, abatido. Aí Deus levanta do trono, porque eis que eu ouvi o clamor de um povo reprimido, abatido, angustiado, mas pela opressão do povo eu me levantarei do meu trono. Parece que eu vejo alguém adorando a Ele, e vejo Deus levantando do trono e pegando na tua mão e dizendo: a tua adoração chegou ao céu, o mundo não pode ver, o aparelho não pode medir a minha grandeza, a minha honra, mas o teu clamor fez com que eu levantasse do trono. Recebe a presença dele aí agora, recebe o abraço de Deus aí agora, recebe o abraço de Deus aí agora. Os pés dele estão aqui, a cabeça dele está no céu, e está dizendo: bem-aventurado és tu que entrou por essa porta, porque hoje eu marquei um encontro contigo para ter intimidade. Alabaio de profecia, Lamanho, toda honra, toda glória, toda soberania seja dado a Ele. Deus não pode ser tratado como um homem qualquer. Então, a partir de hoje, eu não digo mais obrigado, Deus, mas eu digo graças te dou, porque no meio de 8,2 bilhões de pessoas,
Deus escolheu você para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Adore o nome dele. Adore. 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 Porque enquanto você adora ele aqui, você está mostrando para o inimigo que você não se rende. Enquanto você adora ele aqui, você está mostrando para o teu adversário que Deus ainda está te dando força. Eu encerro agora. Algumas pessoas podem dizer que enquanto você adora aqui, Deus está dando livramento. Enquanto você adora, Deus está fazendo isso. Eu não concordo com essa tese, porque eu já vi pessoas adorando a Deus no culto e quando sair o carro ser roubado. Eu já vi pessoas adorando a Deus no culto, quando sair sofrer um acidente de carro. Eu já vi pessoas estar adorando a Deus sair no meio do culto porque alguém passou mal em casa. Eu já vi alguém adorando a Deus sair do culto e ser assaltado, bater o carro, ser atropelado. Por quê? Porque a adoração ela é incondicional. Nós não adoramos a Ele porque Ele fez ou vai fazer. Mas eu descobri algo interessante, que além da adoração, a sua intercessão, quando você intercede por alguém, aí sim Deus dá livramento. Porque quando Deus disse: eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão disse assim: Deus, mas se lá tiver 50 que te serve? Deus olhou e disse assim: 50? Se tiver 50 eu protejo a cidade. Se tiver 30 eu protejo. Se tiver 20 eu protejo. Mas se tiver 10, Abraão estava intercedendo. Olha o que Deus disse: eu tiro os 10, livro eles e destrui a cidade. Então, enquanto você adora, intercede por alguém na tua casa, pelo teu trabalho, pela tua vizinhança, está tendo livramento dentro da tua casa, está tendo livramento na tua rua, está tendo livramento lá no teu trabalho, e Deus mandou dizer: aleluia, você pode estar com o lar dividido, mas pela tua intercessão, ainda este ano vai ter salvação lá dentro da tua casa. Vai ter. O ano pode estar difícil, mas pela tua intercessão, pela intercessão da igreja, você vai ter o melhor ano da tua vida. Só quem acredita, levante comigo a mão direita, junto com ela a esquerda, e aplaude o nome do Senhor Jesus. Yeah.